fator de impacto dos periódicos de história, ele é um fator de impacto realmente menor. E isso se repete na área de história do pensamento econômico. Tá? Agora, por mais que nos Estados Unidos, na Europa menos, mas nos Estados Unidos, né, a área de história do pensamento econômico ela é bastante marginal, no Brasil ela não é, né, mas ela é bastante marginal nos Estados Unidos, que é o centro da academia em economia, você tem uma qualidade muito grande e uma qualidade, por incrível que pareça, crescente do pessoal que está trabalhando nessa área. Tá? Então, dito isso, eu digo isso assim, para a gente ter noção de que nós vamos estar falando de uma área muito particular, com particularidades muito específicas dentro da área de economia. Tá? Eu vou apresentar o artigo aqui, né, como a Camila me pediu, apresentar o artigo e ir comentando a coisa da caixa preta. Tá? Então, esse artigo aqui é sobre o Eugênio Goudin, né, que é talvez assim, conhecido como o patrono da economia no Brasil, né? É o Eugênio Goudin, que é o cara que vai brigar, vai lutar, vai montar o primeiro currículo de graduação em economia no Brasil. E também, né, ele é o primeiro cara que vai escrever um manual de economia, especificamente um manual de economia monetária, mas é o primeiro manual escrito no Brasil em português. Tá? Que significa bastante, porque assim, na época que ele escreve esses princípios de economia monetária, que é o objeto que nós analisamos nesse artigo, pouca gente lia em inglês. Né? Então, se você for olhar, por exemplo, aqueles livros que eu já considero livros clássicos assim da história do pensamento econômico brasileiro, que é a Conversa com Economistas Brasileiros, né, do José Márcio Rego, vários e vários economistas mais antigos, aqueles formados na década de 50, 60, vão dizer que o principal livro que eles estudaram foi o livro do Eugênio Goudin. Tá? Então, a primeira citação que vocês veem ali, que é do Luiz Simões Lopes, que é o o fundador da Fundação Getúlio Vargas, né? Acho que ele resume a importância do Goudin para a história do pensamento econômico brasileiro. Que ele diz assim, né? A história da aplicação metodológica, didática e política das ciências econômicas no Brasil está definitivamente marcada por duas épocas, antes e depois do Goudin. Até porque, antes do Goudin, como curso de graduação, de bacharelado, né, como área acadêmica, a economia não existia. Tá? Então, o Goudin vai atuar, né, nesse primeiro curso de graduação de economia do Brasil, ele vai criar a primeira revista, que é a Revista Brasileira de Economia, né, a RBE. Tá? Então, o Goudin tinha muito essa noção de que ele tinha que criar uma academia. Tá? E para criar uma academia, ele precisava da escola de economia, ele precisava de uma revista de economia, ele precisava de congressos, ele precisava trazer gente do exterior para falar para os brasileiros, ele precisava trazer as teorias do exterior, né, numa época, obviamente, sem internet, então ele precisava comprar, né, ele pegava o Journal of Political Economy da Universidade de Chicago, ele comprava, o Quarterly Journal of Economics da Universidade de Harvard, ele comprava, né, o Economic Journal da Royal Economic Society, ele comprava e trazia para o Brasil, então ele tinha muito essa noção de montar a academia brasileira. Tá? Além disso, ele escreveu, foi colunista de jornal por muitos anos e foi ministro da Fazenda por, se eu não me engano, 8 meses apenas, né? Mas ele era um cara muito ortodoxo, então, numa época, ele foi ministro da Fazenda do presidente que assumiu depois do suicídio do Vargas, né? Agora me fugiu o nome desse presidente, mas no ano que ele assumiu tinham eleições municipais e ele resolveu arrochar a política fiscal do governo, né? E o presidente precisava eleger seus correligionários nos municípios. E aí ele acabou tirando o Goudin, né, e colocando outro cara que tivesse uma política fiscal menos ortodoxa. Tá? Bom, mas o que o artigo faz, então? O artigo foca num assunto que é um assunto, podemos dizer assim, até tradicional da história do pensamento econômico, que é a transmissão das ideias. Tá? Então, existe uma sub-área da história do pensamento econômico que estuda justamente como é que uma ideia sai da França e vai para a Alemanha, ou como é que uma ideia sai da Alemanha e vai para Portugal.
Eu até tenho um amigo, um colega lá da UFMG que estudou durante parte da carreira dele isso, né? Como é que o cameralismo alemão, que era um estilo do mercantilismo alemão, saía da Alemanha e influenciava o pessoal em Portugal e aí influenciava a gestão da colônia aqui no Brasil. Né? É um trabalho de transmissão de ideias econômicas. Né? Como é que o keynesianismo se espalha pelo mundo? Como é que as ideias dos marginalistas lá de 1870, né, o Walras, o Stanley Jevons e o Karl Menger, como é que isso se espalha? Então, uma das primeiras coisas para a gente notar aqui na caixa preta, né, é você trabalhar numa sub-área que tem gente trabalhando, que tem gente interessada em ler e que tem coisa sendo produzida. Por que eu acho isso importante? Eu acho isso importante porque quando você submeter um artigo em transmissão das ideias econômicas, você vai ter especialistas no mundo que vão poder dar parecer sobre isso. Você vai ter um editor, por exemplo, o editor do European Journal of History of Economic Thought, que ele vai dizer assim, não, esse assunto tem leitores, esse assunto interessa. Tá? Isso é muito importante. Algum tempo atrás, teve uma discussão, uma mesa, acho que no Congresso da History of Economic Society, que é a principal sociedade norte-americana de história do pensamento econômico, onde eles chamaram os editores dos principais journals, do History of Political Economy, do European Journal of History of Economic Thought, do Journal of the History of Economic Thought, acho que estava o History of Economic Ideas também, e a revista que agora eu não lembro o nome, depois aí se o Vitor quiser colocar, ele talvez lembre aí no chat, aquela revista que é uma revista australiana de história do pensamento econômico. E aí uma das coisas que os editores comentaram é assim, a gente quer publicar coisa que tem eleitor. Né? Então, History of Economics Review, isso mesmo. Então, o que tem leitor? O que tem leitor é coisa que tem gente produzindo naquele assunto. Então, o artigo trata da transmissão das ideias do Keynes e dos keynesianos, então da ideia do Keynes propriamente dito e dos keynesianos, para o Brasil através dos esforços do Goodman e, especificamente, aqui a gente está chamando de PEN, né? PEN é o Princípios de Economia Monetária. Tá? Através desse livro que vai ser o primeiro manual de economia escrito em português para o público brasileiro. Nós analisamos 3 edições, né? Que são a primeira edição de 1943, a edição de 1947 e a edição que é a edição dentro dessas 3 a mais importante, que é a de 1952. Tá? E aí a gente quer saber 2 coisas, porque a gente olha para a história da macroeconomia, essa era a época que estava se construindo a Revolução Keynesiana, tá? E o Goodman vai escrever essas 3 edições numa época em que a Revolução Keynesiana está se consolidando. Então, como é que ele passa isso através do seu livro de Princípios da Economia Monetária? Assim, falando sobre economia monetária, era impossível ignorar Keynes. Não dava para ignorar Keynes. Tá? Mas aí tem um fato aí que deve ser conhecido para quem se interessa por história do pensamento econômico brasileiro, que assim, o Goodman é um tremendo liberal. Era um tremendo liberal. Né? Como é que ele trata o Keynes? Ao mesmo tempo que ele não pode ignorar o Keynes, muito provavelmente ele não concordava com as ideias do Keynes. Tá? Então, o que a gente quis fazer nas sucessivas edições, ele vai atualizando o seu conhecimento de Keynes. Uma das questões né, assim, ele trata do pensamento original do Keynes ou já é algum tipo de keynesianismo que ele procura passar? E se isso muda ao longo das edições do livro? Tá? Então, essa análise de edições são coisas que a gente viu em outros trabalhos. Tá? Então, por exemplo, tem gente que analisou as edições sucessivas do famoso livro Economia, em português, o Economics, do Paul Samuelson, que é o principal manual de economia do século XX. Né? Nós também vamos fazer isso. Né? Vamos comparar o que tinha no livro do Samuelson e no livro The Elements of Economics, do Tarshis, com o manual do Goodman. Então, o manual do Goodman estava... Qual que era a distância de atualização do manual do Goodman em relação aos principais manuais publicados nos Estados Unidos? Então, veja que são várias questões, né?
são a questão da transmissão da ideia, é a grande área que a gente está trabalhando, é a transmissão do Keynes para o Brasil, e se é a ideia do Keynes ou dos intérpretes do Keynes, e mais, na medida em que os intérpretes do Keynes iam construindo a Revolução Keynesiana, a síntese neoclássica, né, o Godin foi atualizando isso nas sucessivas edições, e uma outra questão subsidiária. Quão atualizado era o livro dele se comparado com os manuais publicados na época. Tá? Aí vale um adendo aqui, né? Nós estamos falando de manual, nós não estamos falando da publicação de ponta, né? Nós não estamos falando da publicação. Isso o Godin fez muito pouco, o Godin publicava mais para dentro do Brasil. O Godin não era um cara que foi publicar lá no Journal of Political Economy lá fora. Né? Ele não foi publicar no American Economic Review, no Economic Journal. Tá? Então, ele publicou um manual. Então, é claro que o manual, não só o do Godin, mas o do Samuelson e do Tartix, eles vão trazer uma cristalização, algo que já está bem estabelecido na teoria. É isso que o manual faz, né? Se você quiser saber a microeconomia de ponta, você não vai no Mascoléu, né? Você vai nos artigos que estão sendo publicados nos periódicos científicos, tá? Nos periódicos de ponta, certo? Bom, aqui a gente faz um resumo, eu acho que isso é o menos importante, então eu vou passar bem rapidamente, né? Mas assim, o que o Godin pensava? Então, o Godin pensava sobre o Brasil, principalmente, ele se debruçava sobre o Brasil, tanto que o Celso Furtado vai defini-lo, né? Não como um monetarista, mas como um pragmático, dizendo assim, ó, a teoria que o Godin estuda, o que o Godin gosta de estudar, o que influencia o Godin e qual é a filiação de escola do pensamento que o Godin tem, é o menos importante. O mais importante é notar que o Godin está interessado em resolver problemas da economia brasileira. Tá? Então, o Furtado vai dizer muito bem, o Godin era um pragmático. O Godin era um economista clássico, que bebia na fonte do Davi Ricardo, do John Stuart Mill. O Godin era um monetarista, e aí monetarismo tem uma especificidade, né? Quando a gente pensa em monetarismo, não é o monetarismo do Friedman, é o monetarismo latino-americano que debatia com o estruturalismo. E aí, se formos desenvolver esse pensamento, a gente vai ficar muito tempo nisso. Mas o Godin era um austríaco, era um desenvolvimentista, era um neo-keynesiano. Eu acho que a melhor definição é a do Furtado. O Godin, ele ia atrás do que ele precisava, claro que predominantemente autores liberais, para resolver os problemas brasileiros. Então, ele era um pragmático. E como é que o Godin via a economia brasileira? Então, ele via a economia brasileira como uma economia reflexa, ou seja, os ciclos econômicos dos países centrais, Estados Unidos e Europa, se reverberavam amplificadamente no Brasil e na América Latina. Essa era uma ideia que o Prebisch também tinha. Tá? E aqui tem uma coisa interessante do processo de publicação, né? A gente não colocou isso na primeira versão, e isso foi uma coisa do que um dos pareceristas nos pediu. Ele diz assim, ó, essa ideia de economia reflexa não era só do Godin. O Prebisch, que era um cara oposto ao Godin, né? O Godin e o Prebisch se correspondiam. A gente até cita algumas correspondências do Godin com o Prebisch aqui, tá? Mas o Prebisch é um estruturalista, desenvolvimentista, e o Godin um liberal. Né? Mas o parecerista diz assim, ó, você tem que colocar aqui que mais ou menos na mesma época o Prebisch também defendia essa ideia de que, por exemplo, a Argentina era uma economia reflexa, que quer dizer o seguinte, né? Se você tem uma baixa no ciclo econômico lá nos Estados Unidos ou na Europa, você vai ter uma baixa do ciclo econômico aqui, ou se você tiver um boom, a mesma coisa, e amplificadamente, tá? Principalmente amplificadamente para baixo, né? Não tanto para cima. Ele tinha essa tese do hiperemprego, ele achava que a economia brasileira, por ter uma baixa produtividade, né, então ela funcionava em hiperemprego, e aí é uma ideia assim estranha, né? Porque não, peraí, o que é hiperemprego? Eu consigo entender o que é pleno emprego, mas o que é hiperemprego? Hiperemprego, ele define da seguinte maneira, ele diz assim que hiperemprego é quando aquelas pessoas que não trabalhariam de forma nenhuma acabam entrando no mercado de trabalho porque os salários estão altos demais, porque a economia está aquecida demais, né? Por exemplo, ele dá o exemplo de donas de casa que não entrariam no mercado de trabalho normalmente, acabam entrando, então a economia brasileira vive num estado de hiperemprego. Essa ideia para ele é importante porque ele ia combater os desenvolvimentistas, né? Ele ia dizer, ó, se você fizer política de industrialização nessa economia superaquecida,
O que você vai fazer é gerar inflação, gerar pressão no mercado de trabalho, aumentar os salários sem mexer no fator principal, que era mexer na produtividade. E se a gente olha o debate do Eugênio Goudin com o Roberto Simonsen lá nos anos 40, entre 44 e 45, eles têm um debate que ficou conhecido como a controvérsia do planejamento econômico na economia brasileira, você vai ver que o debate entre desenvolvimentistas e liberais era mais ou menos o debate de hoje, né? Os liberais defendendo que a economia brasileira tem uma baixa produtividade, tem que aumentar a sua produtividade, e os desenvolvimentistas dizendo que nós temos que desenvolver a indústria. Claro que hoje as coisas são mais complexas e muito mais sofisticadas, mas as ideias básicas estão lá, tá? A última coisa que a gente pode notar aqui do Goudin, né, é que ele dizia assim, né, que por que, e com isso ele justificava por que buscar teorias no exterior, ele era contra o Prebisch, contra o Furtado, dizia assim, ó, a gente não precisa de uma teoria nova, a gente não precisa de estruturalismo, a gente precisa da mesma teoria que os caras usam lá no exterior, né? A gente precisa das mesmas equações que eles usam, claro, isso aqui é uma figura de linguagem, né, mas a gente precisa adaptar para os diferentes parâmetros que nós temos aqui. Tá? Então, isso aqui para resumir a ideia do Goudin. Tá? Aí vamos para a primeira edição, 1943, a primeira edição do livro Princípios de Economia Monetária. Tá? Então, o livro, na verdade, né, dizem os biógrafos do Goudin, é uma coisa que ele começou a escrever no final da década de 30, quando veio o Estado Novo, né, Estado Novo de 37, e o Estado Novo é um Estado autoritário, né, prendeu muita gente, né, era um Estado que era anticomunista, mas além de anticomunista, também era antiliberal. Né? Então o Goudin ele sai um pouco do debate público e vai tocar um outro projeto, digamos assim, que é o projeto de escrever esse livro de economia. Tá? Nessa primeira edição, chama atenção assim, as citações sobre economistas clássicos. Né? Ele cita vários economistas clássicos, antigos, economistas que não eram tão antigos, mas já eram economistas ali do final, né, do século XIX, como Pigou, né, e alguns outros economistas, então, já do século XX. Tá? Mas o nosso foco é no Keynes. Né? Então, o Vitor levantou lá, contando mesmo, quantas vezes as obras do Keynes são citadas em cada uma das edições. Tá? Então, o Keynes é citado 55 vezes nessa primeira edição, mas a teoria geral, você veja, estamos em 43, a teoria geral é de 1936. Tá? A teoria geral não é citada ainda aqui. Tá? O Goudin cita Keynes para discutir alguns aspectos, assim, cita Keynes não sistematicamente, mas cita Keynes para discutir a teoria quantitativa da moeda e uma teoria bancária que ele quer citar. Se não me engano, ele também cita Keynes para falar sobre as diferenças das crises entre Nova York e Londres, a diferença das taxas de juros entre Nova York e Londres, e ele cita o A Tract on Monetary Reform, de 1923, e o Treatise on Money, de 1930. Não cita a teoria geral. Tá? Então, a teoria geral não chega ainda no princípio de economia monetária do Goudin. Tá? Então, o artigo, não sei se vocês tiveram acesso ao artigo, mas o artigo trata mais rapidamente dessa primeira edição, só notando assim, ó, veja, o principal trabalho do Keynes ainda não estava aqui nessa primeira edição. E qual que é o trabalho? O que eu deixaria aqui de caixa preta relevante? Que eu acho uma coisa importante de se fazer em história do pensamento econômico. Essa coisa que é meio que um trabalho manual mesmo, dessa contagem. Tá? Esses, vamos dizer assim, dados sobre história do pensamento econômico. Você contar, você vê o quanto cada autor é citado. Né? O Vitor pode me lembrar, mas eu acho que na dissertação dele até tem, assim, por autor, né? Qual o autor mais citado na primeira edição? Qual o segundo autor mais citado na primeira edição? Terceiro autor mais citado na primeira edição? E é um processo de contagem mesmo, você ir lá no livro e contar, né? 1, 2, 3, tá. Né? Hoje até eu acho que você pode até usar ferramentas para fazer essa contagem, mas é perigoso, porque aí vão aparecer algumas datas diferentes, então você tem esse trabalho, que é um trabalho manual, que eu acho que enriquece bastante um artigo de ponta em história do pensamento econômico. Você tem dados, né? Você argumenta com dados. Né? Então, citados 55 vezes. E quais são os trabalhos citados? São 4 vezes a citação
do Tract on Monetary Reform, 7 vezes Treatise on Money. Aí você pode olhar aqui assim, não, mas 7 mais 4 dá 11, né? Não dá 55 vezes. Porque naquela época a citação não era tão rigorosa, né? Então, às vezes, ele cita Keynes sem fazer referência a obra nenhuma. Tá? Bom, segunda edição, 1947. Em 1947, ele publica uma segunda edição, né? Ele diz, né, que ele quer publicar essa segunda edição para fazer uma ligação mais estreita entre os fenômenos da moeda, do crédito e os da produção, ou seja, é o tema do Keynes, é o tema da teoria geral, né? Moeda, crédito e desemprego, ou seja, produção, né? E aí sim, né? Daí a teoria geral já vai aparecer 9 vezes citada nesse trabalho, e é o trabalho mais citado do Keynes. Então, de novo, tem a contagem, pega a segunda edição, conta quem que foram os caras mais citados. Nessa edição, ele esboça já uma coisa que na primeira não tinha. Na primeira, é assim, ele cita o Keynes. Na segunda, ele já dá a entender que ele estava atualizado sobre o que estava rolando nos Estados Unidos. Ele sabia que o Keynes era uma coisa e os keynesianos, os revolucionários, os caras da síntese neoclássica eram uma outra coisa. Ele desvaloriza um pouco o trabalho do Keynes, dizendo que o Keynes era meio que um mero reformador da teoria marshalliana, o que eu até, de certa forma, concordo. Tá? E que a sua teoria poderia ser facilmente acomodada no paradigma neoclássico prevalecente até então. Opa, ele já está, né, ele já entendeu, ele já acompanhava, e isso é uma coisa interessante com um cara que estava praticamente sozinho, né? Ele, Otávio Gouveia e Bulhões, e talvez mais um ou dois carinhas aqui no Brasil, estavam estudando economia profundamente. Então, ele não tinha muito com quem debater, mas ele lia, ele trocava cartas. Né? Tem uma outra dissertação que eu orientei, que se concentra mais nas cartas do Boudin, né? Então a gente vê ali que já no final da década de 40 e na década de 50 principalmente, ele está se correspondendo muito com o Jacob Weiner, né? E o Jacob Weiner era um dos maiores economistas dessa época, já mais velho nessa época, mas um dos maiores economistas dessa época. O Gottfried Haberler também, né? Ele tem muita correspondência com o Haberler, com o Prebisch ele tem correspondência, e essa é uma segunda coisa importante em história do pensamento econômico. Não que todo mundo trabalhe com arquivos, tá? Mas eu acho, e aí é uma opinião minha, né? Eu acho que tem 2 tipos de história do pensamento econômico. Uma história do pensamento econômico que é mais interpretativa e que eu acho que é antiga. Tá? Um dos primeiros artigos que eu mando para o European Journal of the History of Economic Thought, que é esse mesmo jornal onde está publicado esse artigo, tá? É uma releitura do Thorstein Veblen usando a filosofia da ciência do Michel Foucault, famoso filósofo francês. Tá? Esse artigo foi recusado no European Journal of History of Economic Thought. E uma das coisas que um dos pareceristas disse, ele disse assim, essas reinterpretações de pensamento econômico, você dizer assim, olha, eu vou fazer uma releitura do Veblen usando Foucault. Ele diz assim, é um estilo antigo. Então você aprende com seus erros, né? Tá? Isso é uma coisa, por isso que eu disse que esse seminário é muito bom. Isso eu estou dizendo para vocês, né? Para mim ninguém me disse, eu tive que mandar o artigo e o artigo ser recusado para eu dizer, tá, mas daí o que é a história do pensamento econômico mais moderna? É uma história mais de historiador mesmo, né? É uma história que tem empiria. Isso pode a primeira vista pode parecer estranho, mas peraí, como empiria? Empiria é econometria, né? Empiria é você fazer alguma coisa com dados. Exatamente, dados, como eu disse. Você pegar as diferentes edições, às vezes não é tão fácil achar a primeira edição de um trabalho, né? Então você vai lá, pega a primeira edição, compra a primeira edição, compra a segunda edição, compra a terceira edição, né? E você vai analisar empiricamente, vai ter dados. Eu quero saber quantas vezes o Keynes foi citado, eu quero saber quantas vezes o Alvin Hansen foi citado. Né? E outra coisa que é empiria também é ir lá nos arquivos. E lá nos arquivos é que você vai descobrir, por exemplo, algumas coisas como por que o cara escreveu uma segunda edição?
Ah, ele escreveu para um amigo dele dizendo por que ele escreveu a segunda edição. Então, assim, isso, já que você está contando história, isso reforça a tua história, isso comprova aquilo que você está falando. Não é uma coisa que você está interpretando, não é uma interpretação ensaística de dizer assim, pode ser isso que estava acontecendo aqui com esse autor nesse tempo. Não, é isso mesmo, ele disse que ele escreveu isso por causa da influência daquele outro cara. Aí você pega a carta e mostra. É uma pesquisa cara de fazer, né? No meu pós-doutorado eu fiquei 1 ano, eu fiquei na Universidade de Chicago, mas fiquei trabalhando nos arquivos lá, em Yale, em Columbia e na Universidade do Texas, em Austin. Né? Então, assim, os meus dias, quase o dia todo, era fotografando, né? Pegava o celular, botava numa plataforma, os arquivos norte-americanos são muito bem organizados, né? Aí você vai colocando as cartas e eu ficava fotografando, porque assim, eu não tinha tempo de ler a carta ali. Então eu disse assim, ó, eu vou fotografar o máximo que eu puder e isso vai me dar trabalho para vários anos para frente, né? Então eu trouxe 15 mil imagens, 15 mil fotografias do meu pós-doc lá nos Estados Unidos sobre vários institucionalistas, né? O meu foco era nos institucionalistas, vários institucionalistas que deixaram de ser economistas no final do século XIX e se tornaram sociólogos. O que eu queria ver é assim, quais foram as razões para esses economistas abandonarem a economia e se tornarem sociólogos. Então isso aqui é uma digressão em relação ao que eu estou falando do Boudin, mas eu estou querendo dizer isso para mostrar assim, a importância de, para você ter um artigo, na minha opinião, realmente moderno e de ponta em história do pensamento econômico, é muito importante você ter arquivos. A pesquisa em arquivos é muito interessante. E aí eu quero fazer mais um comentário sobre a caixa preta, digamos assim, tá? Que é o seguinte, a gente tem que usar nossas vantagens comparativas, isso eu digo muito para os meus alunos, para os meus orientandos, né? E eu acho que eu disse para o Vitor aí, o Vitor pode dizer se foi verdade ou não. Mas assim, qual que é a nossa vantagem comparativa? Nossa vantagem comparativa é a gente lê português, a gente consegue ler espanhol e a gente está no Brasil. Então, a gente contar a história dos economistas brasileiros, dos economistas latino-americanos, é mais fácil para a gente do que para os autores que estão lá na Europa e nos Estados Unidos. Claro que, né, para uma revista de história do pensamento econômico, talvez interesse menos falar recorrentemente sobre autores latino-americanos. Mas a gente tem alguns grandes historiadores do pensamento econômico, para mim, um dos maiores deles, se não o maior, é brasileiro, o professor Mauro Boyanovski, da UNB, né, e o Mauro Boyanovski tem publicado muito sobre autores latino-americanos, com grande aceitação lá fora. Então, usar, né, porque assim, muitas vezes, por exemplo, eu publiquei sobre o Roberto Simonsen, né, onde que estão as coisas do Roberto Simonsen? Estão na Unicamp, estão na USP, né, a 600 quilômetros de Curitiba. Tá? É diferente, né, de você ir lá para Yale, lá em New Haven, lá em Massachusetts, que está muito, muito, muito distante. Tá? Legal, se eu tive uma oportunidade de ir lá em 2015, 2016, muito legal, mas aproveitar as vantagens comparativas que a gente tem, eu acho que é importante, e contar também a história da nossa economia, da nossa academia. Né? Tá? Bom, 1952, então, continuando aqui no artigo, né? E aí, essa edição é uma edição que vai ter 2 volumes. Ele já planejava fazer um segundo volume, ele não ficou satisfeito com a edição em um volume só, ele já planejava ter um segundo volume. Tá? E essa terceira edição, então, aí ela definitivamente incorpora os debates mais modernos. Tá? Aqui nós estamos citando até uma carta do Boudin para o Prebisch, né, falando que ele tinha lido o livro do Prebisch sobre o Keynes, né, e gostou do livro e viu que o livro estava ligado ao segundo volume, né, que era esse segundo volume que ele ia publicar em 1952. Se não me engano, o primeiro volume, que eram, na verdade, as edições de 43 e 47, muda muito pouco para a edição de 52, mas você ganha um segundo volume, tá? Nesse segundo volume, então, as menções a Keynes crescem muito, né? Então, você vai ter 192 vezes a menção a Keynes, 135 dessas 192 vezes no segundo volume. E a teoria geral também, né? Então, ela vai ser citada 48 vezes e 39 vezes no segundo volume. Tá? Entram autores importantes da macroeconomia mainstream ainda do século XX, né? Esses caras da Revolução Keynesiana, os caras
da síntese neoclássica, né, o Alvin Hansen, o John Hicks e o Franco Modigliani, né? O Modigliani é o grande responsável ali pelo resumo da teoria que vai sair. Esse ISLM que a gente estuda hoje é o ISLM formulado pelo Modigliani, né? Apesar de que um dos pareceristas diz para a gente no artigo: não, você está errado, o ISLM é do, se não me engano, ele não diz isso, mas assim, né, o ISLM é do Hicks, não é do Modigliani, né? Aí eu acho que na resposta, se eu me lembro bem, a gente mostra o artigo de onde a gente tirou. A gente disse, tem um artigo aqui, eu não lembro se era no próprio European Journal of History of Economic Thought ou num desses journals famosos aí de história do pensamento econômico, e diz, eu não tirei da minha cabeça, né? Tá aqui, tem um historiador da macro dizendo que é depois do Modigliani que vem esse SLM moderno, né? Tá? Ele cita daí o Samuelson, Robertson, o Weiner, o Haber e o Olin, né? Do teorema de Heckscher-Ohlin, né? Tá? Esses autores aqui, eles são autores que predominantemente, principalmente o Weiner, né, são autores contra o Keynes. Tá? E aí o tom de Goudin, ele é bastante crítico, né, porque daí nesse segundo volume ele vai falar bastante do Keynes. Então ele vai dizer assim que não tinha nada de inovador no Keynes. Ele repete, na verdade, uma coisa que ele tinha dito em 47, né? Em 47, dizendo, mas isso é economia neoclássica, é economia marshalliana e tal. Então não tem nada de grande inovação, né? E a concordância dele não se dá em relação ao Keynes, ela se dá em relação ou aos keynesianos da síntese neoclássica ou aos críticos, como o Weiner, né? Então um dos críticos aqui do Goudin é o Weiner, certo? Então, em 1952, aí ele já tem um manual de economia monetária mais completo, tá? Mais completo. Aí a gente usa, né? E essa é a maior seção do artigo, né? A gente vai comentar o que ele traz do Keynes pro livro, tá? E isso eu vou comentar mais rápido porque eu acho que não é o mais importante aqui. É importante se você quiser saber sobre o Goudin, né? Mas então o Goudin vai falar lá de teoria do desemprego, né, coisas que o Tarschys e o Samuelson vão falar também nos seus manuais, né? Ele vai se basear para falar de teoria do desemprego no Haberler, no Hansen, que era um keynesiano, e no Weiner, que era um crítico, tá? Então ele vai mostrar essas teorias mais modernas, e ele vai apresentar ainda uma primeira versão do que chama de ISLMização do Keynes, né? Transformação do Keynes da teoria geral para o Keynes da síntese neoclássica, tá? Baseado no modelo de 44 do Modigliani. Tá? Ele vai falar da teoria dos ciclos de negócios através do Keynes e da teoria da estagnação secular, tá? E vai tratar outros temas de maneira esparsa. Por exemplo, um tema interessante que ele cita lá, né, é usar o Schumpeter para criticar a teoria da eficiência marginal do capital. Tá? E na primeira versão desse artigo, se eu não me engano, a gente se surpreende e coloca assim, né, que era uma surpresa ele utilizar o Schumpeter para isso. E um dos pareceristas nos devolve dizendo assim, não, vocês não deveriam ficar surpresos, porque o Schumpeter era um dos grandes autores que falou sobre isso na época ali, na década de 30, de 40, todo mundo estava discutindo esse tema, e o Schumpeter era um dos caras que estava discutindo esse tema. Então, vamos dizer assim, tire isso da tua surpresa, né? A tua surpresa é anacrônica, porque você está pensando com a cabeça de hoje. Porque o Schumpeter hoje é conhecido como o cara da teoria da inovação, da tecnologia, e não de discussão de eficiência marginal do capital. Mas na época não, ele estava dentro dessa discussão. Tá? Esses temas variados também aparecem no Tarschys, também aparecem no Samuelson. Tá? Ele, lógico, ele vai criticar lá o último capítulo da teoria geral, que é o capítulo da filosofia social, da teoria geral. Né? Ele vai chamar o Keynes de amigo da onça do capitalismo, né? Porque vai defender a socialização dos investimentos e a eutanásia do capitalista. Tá? E assim, em resumo, né? Primeiro, olhando essa evolução, a gente vê que, se comparado ao The Elements of Economics do Tarschys e o Economics do Samuelson, o Paine era, sim, um livro sensivelmente atualizado. Se você considerar que esse cara estava no Brasil sem uma academia para discutir, né,
A American Economic Association é de 1885 e faz congressos desde 1885, né? A ANPEC vai ser criada em 1972, então você tem uma diferença temporal gigantesca, né? E você pegar um cara ali como o Goudin, e o Goudin estar acompanhando, é claro que o Goudin tinha que ter dinheiro, né? Ele era relativamente rico, né? Para poder comprar essas coisas, para ter acesso a essas coisas, né? Então, é um livro atualizado, tá? Até 1952, né, o Princípios da Economia Política não apresenta a versão ISLM do Modigliani, que é a primeira versão ainda, mas é uma versão mais atualizada, tá? O keynesianismo que ele apresenta é pré-44, e aqui vem uma coisa importante, porque quando a gente estuda, assim, quem não sei se tem algum de vocês que é especialista em história da macro, né? Não é a minha especialidade, e eu acho que essa foi uma das dificuldades que o Vitor teve, porque o orientador dele não era especialista em história da macro. Quando você vai entrar assim, nos pormenores da história da macro, tem uma evolução ali de 36 até 1950 e tanto, né? Que ela é quase que ano a ano, revista a revista, debate a debate. Então, assim, a diferença entre 44 e 46 já é uma diferença sensível, né, dentro da construção dessa síntese neoclássica. E aí, para um historiador da macro, e a gente pensou nisso quando a gente construiu o artigo, a gente disse assim, olha, a gente não quer falar só também para o cara que estuda economia brasileira, história do pensamento econômico brasileiro ou latino-americano, não queremos falar só para o cara que estuda a transmissão do pensamento econômico, mas a gente também quer um artigo que interessa, é um historiador da macro. Tá? E essa era a principal dificuldade, porque, como eu disse no começo, a HPE ela é uma área com muitas sub-áreas. E a história da macro é uma das maiores sub-áreas e das que mais se desenvolve, mais tem artigos sendo publicados. Então, você fazer algo no nível desses caras que fazem a história da macro não é uma coisa elementar. Tá? E ali, a primeira rodada de pareceres que a gente recebeu foi justamente criticando bastante dos nossos elementos de história da macro. Tá? Então, dizer isso, de que o keynesianismo apresentado por Goudin é um keynesianismo pré-44, pode parecer uma coisa meio, para quem não é da história da macro, pode parecer uma coisa, 44, o importante é 36 lá na teoria geral. Não, mas 44 é um ponto de inflexão ali para quem estuda a história da macro. Então, é importante pontuar e colocar isso, né? E o Goudin, claro, eu acho que talvez essa seja a principal conclusão, né? Apesar de apresentar o Keynes, ele se mantém crítico às teorias keynesianas, né? E sempre defendendo o livre mercado, o liberalismo econômico, né? Então, ele apresenta o Keynes, mas criticando o Keynes, tá? Então, é mais ou menos isso. Né? Não sei aí, nas perguntas, talvez o Vitor possa acrescentar alguma coisa. Eu peço licença para a Camila para isso, porque o Vitor também é um autor aí e estudou muito isso aí comigo. Né? Mas é basicamente isso. Tomara que eu tenha trazido elementos aí da caixa preta e de como construir um artigo desse aí, de ponta, história do pensamento econômico. É isso. Obrigado pela atenção de vocês. Obrigada, Marco. Novamente, parabenizar você, o Vitor, pelo trabalho. Eu acho que o Curado também foi coautor, né? O Curado foi coautor também, né? Parabéns a vocês, é bem interessante. Eu fiquei com saudade de estudar, de voltar. Foi muito legal, muito diferente dos outros trabalhos que a gente teve aqui apresentados. Eu gostaria de abrir para perguntas. Eu tenho algumas, vou deixar primeiro o público aqui perguntar. Alguém quer fazer alguma pergunta? Joia, então eu vou fazer. Bom, assim, você falou algumas coisinhas da caixa preta, falou alguns detalhes aí, deu dicas bem importantes, eu acho, para quem estuda na área. Eu e o Anderson, nós atualmente, eu trabalho mais com a macro, um pouco de economia internacional, mas a gente sempre fica falando sobre a área, né, de vocês, porque a gente escuta muito, assim, que é mais difícil publicar,
que, né, tem um quanto menor de revistas hoje e de possibilidades para publicação na área de história do pensamento econômico. Então, isso muitas vezes é utilizado como um argumento, assim, para a dificuldade de alguns pesquisadores iniciantes, jovens, né, conseguirem publicar na área de HPE e em outras áreas da história econômica. E aí eu queria entender um pouco do processo de escolha dessa revista, o porquê dessa revista, vocês submeteram para alguma antes, você disse que levou um tempo, desde a finalização da dissertação do Vitor até a efetiva aprovação nessa revista. Como é que foi esse processo, né, de escolha? Como é que você, como pesquisador já mais maduro na área, verifica isso? Quais as revistas mais interessantes? E também a outra pergunta já vai muito parecida, assim, vai junto com essa. Como, o que você acha que foi decisivo para o seu artigo ser aprovado nessa revista em específico? E de que maneira, em um artigo dessa área, você mostra o seu diferencial? Assim, eu não sei se esse foi o primeiro trabalho sobre o Gudin, fazendo essa perspectiva com Keynes, e aí, obviamente, essa contribuição já está muito clara, mas, enfim, que você explorasse um pouquinho isso, tá? Essa parte aí da caixa preta. Perfeito. Posso responder já? Claro, sim. Tá. Então, assim, veja, o processo eu vou começar da tua última questão, que aí tem a ver com por que o Curado é coautor, tá? O Curado, fundamos em 2012 esse grupo que aparece aí nos slides, que é o Grupo de Pesquisa em História do Pensamento Econômico Brasileiro e Economia Brasileira. Né? Um grupo específico disso, que é o nosso grande grupo de pesquisa até hoje lá na UFPR. Um grupo do qual o Vitor fez parte, e vários, né, já acho que mais de uma dezena de orientantes que eu já tive nesse grupo. Tá? Então, o Curado, o que ele faz? Porque ele tinha uma cátedra do IPEA sobre Roberto Simonsen. Antigamente, o IPEA tinha umas cátedras assim, dos pesquisadores, para você pesquisar o pensamento econômico brasileiro, na época do Márcio Postman. Ele esbarra no debate do Roberto Simonsen, que era o cara da cátedra dele, com o Gudin. E aí ele vai ler o Princípios da Economia Monetária do Gudin. E o Gudin é um cara muito conhecido, por quem conhece a história do pensamento econômico brasileiro, por ser o grande liberal de meados do século XX. E ele se surpreende, ele diz, pô, mas esse cara, o cara que ele mais cita aqui é o Keynes. Né? Assim, ele não faz uma contagem, mas ele pega uma edição, se não me engano, a edição que o Curado pegou era uma edição dos anos 70 já, e ele diz assim, não, mas peraí, o liberal aqui, o cara que ele mais cita é o Keynes. Então, às vezes, esse processo, que é muito interessante, da primeira ideia, do primeiro clique, né? Às vezes ele não é um trabalho tão detalhado, mas, assim, se não fosse o Curado ter essa sacada, a gente... Tá, né, interessante. outra coisa na dissertação. Né? Então, essa sacada é importante, né? E, às vezes, em história do pensamento econômico, isso é uma coisa que é quase que uma descoberta por acaso, muitas vezes, sabe? Uma vez eu disse assim, perguntei para o Malcolm Rutherford, que foi presidente da History of Economic Society, né? Agora ele está aposentado, mas foi um grande historiador do pensamento econômico. Eu disse assim, quando você vai num arquivo, o que você procura? E aí ele me respondeu, ótimo. Ele disse assim, eu vou mais ou menos no autor, na época que eu estou interessado, mas às vezes eu pego uma carta ali que eu digo, putz, olha o cara falando aqui que ele se tornou sociólogo, porque ele brigou no departamento dele, então não foi uma coisa assim, uma escolha consciente, foi por causa ele precisava de um emprego e ele tinha sido despedido da economia, sabe? Então, na história do pensamento econômico tem muito dessa coisa do acaso, não só, claro, mas tem muito disso. Tá? O Roderick fala, né, que pesquisa é o que a gente faz quando a gente não sabe o que está fazendo. Essa é uma definição bem legal. Daí, assim, sobre o periódico, né? Então, é o seguinte, sobre o periódico, eu acho que a única forma de decidir é você militar na área reiteradamente. E você lê muito, muito. Então, eu gosto de dizer assim, o livro que eu mais li na vida foi o Mascoléu, tá? Por causa da minha pós-graduação. Meus alunos de micro estão aqui ouvindo. Esse foi o livro que eu mais li na minha vida. O meu Mascoléu é todo debulhado. Depois eu fiz concurso de economia, né? E aí eu estudei aquilo. Mas, assim, o que eu mais li na minha vida não foi manual, foi journal.
não é? E eu acho que essa coisa de você ler journal, e de você ler journal de uma sub-área, você não vai ler journal de macro, você vai ler journal que sai... Teu grupinho, né? Teu clube. Isso, teu clube. Né? E a história do pensamento econômico tem esse clube, que é History of Political Economy, Journal of the History of Economic Thought, European Journal of the History of Economic Thought, History of Economic Ideas, Review of the History of Economics, que o Victor colocou ali. Aí tem o Research on Methodology and the History of Economic Thought. Tem assim, uns 6, 7 periódicos que, para você saber aonde você publica cada uma das coisas, você tem que ler eles. Tá? Assim, saiu um número novo, né? Hoje, por causa da pró-reitoria, eu faço menos isso, mas eu tenho certeza que, por exemplo, o Victor faz isso. Se é um número novo do Journal of the History of Economic Thought, ele vai ver lá. Aí, claro, a maioria dos artigos não vai interessar, mas ele diz, pô, esse cara publicando aqui sobre a mesma época que eu estou publicando, vai lá e lê. Tá? Então, assim, o European Journal of the History of Economic Thought, decisão, assim, ele não é um clube tão fechado quanto o History of Political Economy, da Duke, tá? Que já é um clubinho mais fechadinho. Né? Eu pensei assim, o trabalho vindo de uma dissertação, tá muito bom, mas o History of Political Economy é um periódico onde os caras já publicam trabalhos que estão maturados aí 10, 15 anos na mesma área. Segundo, a transferência que a gente está estudando é uma transferência em tese Europa-Brasil, porque o Keynes é um inglês, né? Então deve interessar o leitor desse periódico. Né? Então, esses dois fatores são os fatores mais decisivos na escolha do periódico. Tá? Falar de um autor europeu e de um autor latino-americano, né? E o fato de que, vamos dizer assim, se você tiver um primeiro tier de periódicos, eu colocaria o History of Political Economy acima dos outros, tá? Como clube fechado. Eu acho que a qualidade dos artigos é muito semelhante no European Journal of the History of Economic Thought, no Journal of the History of Economic Thought e no History of Political Economy. A qualidade dos artigos é mais ou menos a mesma. É que o History of Political Economy me parece um clube mais fechado. Entendi. Interessante. Então, essa percepção que você tem é essa percepção de ler periódico. De você olhar, de você, né, ficar botando os linkinhos lá no SciHub para craquear os artigos. Às vezes você não lê o artigo inteiro, mas você lê o resumo, você lê o começo, você sabe do que se trata, você sabe o que o pessoal está publicando naquele artigo. Tá? Se eu não me engano, tem mais uma coisa que nos influenciou, que foi o seguinte, o José, acho que é José Eduardo Cardoso, que é um professor português de História do Pensamento Econômico, ele era o editor desse periódico na época. E o José Eduardo Cardoso é um cara especializado em transmissão de pensamento econômico. Então a gente pensou assim, não, vai agradar o editor também. Né? Vocês foram muito sagazes, né, na escolha. E você está cortando o caminho de muita gente aí. Ó. O Jefferson comentou aqui agora, na sua experiência, colocou uma pergunta. Na sua experiência, o que é mais importante? Escrever pensando onde publicar ou depois de escrever fazer a escolha? Não, eu acho que é escrever pensando onde publicar. Tá? Então isso é muito, muito, muito importante. Assim, no começo da minha carreira, eu pensava muito em publicar nos periódicos brasileiros. E os periódicos brasileiros são muito abertos. Você pega uma Nova Economia da UFMG, você pega um Estudos Econômicos da USP, você pega uma Economia e Sociedade da Unicamp, você vai ter na mesma edição um artigo fazendo avaliação de políticas públicas educacionais, um artigo de História do Pensamento Econômico, um artigo de macro, um artigo sobre Marx. Você vai ter... Né? Nos periódicos internacionais é diferente. Tá? Então, a maior parte da minha produção internacional agora, ela é concentrada no Journal of Economic Issues. Por quê? Porque eu fui um cara que estudei bastante história dos institucionalistas. Tá? Então, quando eu fui construir os artigos que eu publiquei no Journal of Economic Issues, eu pensei, isso é o que os caras gostam. Tá? Recentemente, eu publiquei agora um artigo também no Journal of the History of Economic Thought, que eu achei que não ia passar lá, tá? Porque era sobre um institucionalista, que é um institucionalista que não é muito popular entre os historiadores do pensamento econômico, mas acabou passando pela qualidade, eu acho que pela qualidade justamente que tinha pesquisa de arquivo, tinha coisa que nunca ninguém leu sobre esse autor,
tá? Mas eu acho que, assim, definitivamente, é olhar, se não o periódico, o conjunto pequenininho de 2 ou 3 periódicos que você pode publicar e construir o artigo para aquilo ali. Interessante. Você deu dicas aí importantíssimas, assim. Depois eu quero passar para alguns colegas que não tiveram oportunidade de estar aqui da área, porque assim, você está poupando o tempo de jovens pesquisadores, né? Já conhecendo o cenário dos principais journals, eu gostaria de ter tido acesso a isso também quando eu era estudante. Assim, mas, não é? Mas assim, além disso, alguém quer falar alguma coisa? Não. Posso falar também? Claro, Anderson, claro. Primeiro, parabenizar, tá, Marco? Eu converso muito com a Camila, não é minha área, mas eu acho uma área fascinante. Leio pouco, com certeza, porque na minha área de pesquisa, mas sempre comento com ela, eu acho uma área difícil. Eu sigo minha vantagem comparativa, justamente por não pesquisar nela, porque eu acho uma área muito difícil de contribuição. E a minha pergunta vem justamente nisso, mas é quase 2 perguntas em uma. O teu feeling em saber como é uma contribuição nessa área para nossos colegas que queiram saber como você consegue enxergar isso, porque como eu sou de uma outra área, na minha área eu consigo perceber com clareza, e eu tenho mais dificuldade de perceber nessa área o que seria uma contribuição, e não estou dizendo que ela não existe, ela existe, e talvez seja até maior, mas eu acho que o feeling deve ser diferente, né? Eu queria que você comentasse um pouco disso, e também um pouco do processo de quando você pega um trabalho desse, como uma dissertação, como ele vai amadurecendo até chegar a ser um trabalho que você perceba que ele vai ter um aceite numa revista boa, um top journal como vocês publicaram. E parabéns, super didático, professor. Tá, obrigado, Anderson. Obrigado mesmo. Um prazer falar com vocês. Eu acho que essa tua segunda pergunta, ela é muito importante. Eu queria que alguém tivesse dito isso para mim quando eu era estudante de pós-graduação. Assim, eu tive ao longo da minha carreira 2 tipos de alunos. Aquele aluno que chega com um tema e diz assim, eu quero escrever sobre o Celso Furtado, porque eu li o Celso Furtado, eu gosto muito do Celso Furtado, sou apaixonado pelo Celso Furtado e tal, eu quero o Celso Furtado. Tá? E tem aquele aluno que, assim, ele tem uma ideia do que ele quer fazer, tá? Mas ele está com um tema mais aberto. Eu acho que esse segundo tipo de aluno, ele se beneficia mais da orientação e tem um potencial de publicação melhor. Porque, por exemplo, a minha esposa, ela é professora de patologia básica, patologia molecular, epigenética do câncer, especificamente, tá? Na área dela, dessas ciências duras, não existe essa coisa de escolher tema, que nem a gente tem na economia. Você vai fazer o tema da tua professora, da tua orientadora. Porque, assim, é ali que ela tem dinheiro para fazer os experimentos, é ali que ela tem os kits de reagentes para poder fazer os experimentos, é ali que ela tem as amostras de célula para poder estudar. Então, não tem escolha. E aí, o que eu olho na carreira dela? Todo mundo que ela orienta é journal. Né? Assim, tanto que eu brinco com ela, se você fosse professora do pós-graduação em economia, você seria de longe, assim, né? 500% na frente do primeiro colocado de publicação, porque daí os fatores de impacto são assim, 6 alguma coisa, 8 alguma coisa, né? Recentemente ela publicou na Nature, né? Então, assim, é um outro nível, né? É um outro nível. E eu acho que isso é a maturidade da área. Tá? Então, assim, eu vou dar um exemplo, o que eu fiz. No meu doutorado, eu escrevi sobre Thorstein Veblen, e o meu orientador era um economista marxista. Na minha mesma turma de doutorado, eu tive um colega que aceitou fazer uma tese sobre os manuscritos do Marx de 61 a 63, que tinha um outro professor lá da UFMG que tinha trazido da Holanda esses manuscritos em alemão. Tá? E era sobre o Marx. E você já tinha todo o conhecimento acumulado do João Antônio de Paula, 30 anos trabalhando com Marx. O meu artigo de tese principal foi publicado na Economia e Sociedade, o artigo de tese principal do Leonardo, que hoje é professor de CDPLAR também, foi publicado na Review of Radical Political Economics. Review of Radical Political Economy, lá fora.
tá? Então, assim, eu acho que essa experiência do orientador, eu gostaria que alguém dissesse para mim, cara, você vai fazer uma burrada. Tudo bem, você não é um marxista, mas escreva sobre Marx, porque o teu orientador, o que ele conhece é Marx. Né? Você já vai começar de um patamar mais alto. Né? Então, isso eu acho uma coisa fundamental, tá? Anderson. Então, eu não sei se eu respondi especificamente a tua pergunta, mas eu usei ela para fazer esse comentário que eu acho importante. Eu acho que a nossa área de economia está menos madura do que as áreas das ciências duras, onde você nem se questiona, você vai trabalhar no que o orientador ou a orientadora está fazendo. Né? Não tem essa questão. Tá? Agora, eu penso para os meus alunos, você perguntou da coisa da dissertação, então, esse aluno que chega com um tema mais aberto, eu já penso desde o começo, o que dá para publicar, e o que dá para publicar lá fora. Né? E se o aluno, como o Vitor, por exemplo, tinha um bom inglês, não, aí, assim, vamos pegar um tema porreta, porque nós vamos publicar lá fora. Tá? Então, a gente já constrói a dissertação já pensando. E como é que você acha esses temas, né? Então, assim, eu diria que em História do Pensamento Econômico existe um conjunto de subtemas, que são os subtemas que você... A transmissão do pensamento econômico é um deles. Tá? Você pegar um autor que hoje em dia não é desses autores famosões que a gente estuda em HPE, tipo Schumpeter, Keynes, Ricardo, Marx, você descobrir um cara que na época dele era muito famoso, mas que hoje ninguém mais fala dele. Vou dar um exemplo, por exemplo, Wesley Mitchell, tá? Era o principal economista norte-americano da década de 20. Mas muito pouca gente hoje sabe quem era o Wesley Mitchell. John Maurice Clark, filho do John Bates Clark, que era mais famoso que o filho. Mas o John Maurice Clark era um dos maiores, junto com o Wesley Mitchell, um dos maiores economistas americanos da sua época. Então, por exemplo, esse tema em HPE atrai. Que assim, você vai pegar um cara que hoje pouca gente conhece e dizer, ó, olha como esse cara era relevante na época. Ele que os jornais chamavam ele para dar opinião, ele ocupou tal e tal e tal cargo no governo porque ele era muito famoso, e ele escreveu coisas importantes. Tá? Então, esse é um tema também relevante na história do pensamento econômico. Aí tem aquela coisa mais tirar leite de pedra, né? Que é assim, você pegar Davi Ricardo. Pô, mas Davi Ricardo uma pilha de gente já escreveu, tá? Aí você vai assim, descobrir umas cartas novas do Davi Ricardo. Esse meu colega de doutorado, Leonardo, teve essa oportunidade com o Marx. Era uma coisa que estava num arquivo na Holanda, que o professor Eduardo Albuquerque trouxe da Holanda, e estava só lá no CDPLAR, estava na Holanda e no CDPLAR. Então era meio que uma corrida. Vamos ver quem vai publicar antes. Era sobre Marx, mas era uma coisa completamente nova. Então, você descobriu uma carta nova do Keynes, né? Aí, poxa, é legal pra caramba, né? Ou então, assim, economistas de países periféricos, América Latina, países árabes, né? Países africanos, quando você descobre uma coisa assim. Então, assim, são temas que você conhece porque você vai acompanhando o que está sendo publicado nos periódicos. Então, são pequenas áreas que você diz assim, puxa, aqui dá para fazer uma contribuição. E é lógico, só como uma última coisa, né? Para você ser um pesquisador que consegue trabalhar na ponta, e eu acho que no Brasil, na história do pensamento econômico, nós somos muito felizes porque nós temos bastante gente trabalhando na ponta, você conversar com a tua comunidade, né? E você estar atento ao que está sendo publicado, ao que está sendo falado, então frequentar o congresso, conversar, ter um cara lá fora com quem você troca uns e-mails, né? Com quem você conversa. Então, isso é importante também, né? Ok, você perguntou se você respondeu a minha pergunta, você não só respondeu, como didaticamente. Eu já teve a resposta da Camila também, o porquê você voltou para a academia, era uma necessidade, né? Mais ou menos isso. Muito obrigado. Tá bom, beleza, Anderson. Pelos exemplos mesmo, acho que ficou bem claro, não só para mim, como para todos. Tá bom. Marco, foi muito bom. Eu pessoalmente adorei, mesmo não sendo na área, não publicando na área, eu queria ter tido essa oportunidade quando estava ali no começo. Eu acho que foi muito esclarecedor, como o Anderson disse, muito didático. Eu já esperava isso de você. Tive pouca oportunidade inclusive, eu quase me matriculei esses dias, uma disciplina estava ofertando aí, porque eu estou querendo migrar de área. Tá. E aí eu vi que você também ia ofertar uma disciplina de políticas, eu fiquei tentada, mas eu estou naquele final de quadriênio, né, no cargo de gestão. Eu falei, não, se eu for para fazer, eu vou pegar afinco e vou ler todos os textos.
Então, eu acho que eu decidi postergar, mas eu espero que você oferte novamente nesse esquema aí à distância. A pandemia trouxe isso, né, Marco? Trouxe esse benefício, a gente viu que a gente consegue fazer isso. Sim, E você sim. pode ter um impacto muito maior, muito, né, através das redes. Então, eu queria agradecer. A gente tem um comentário aqui também no chat da Yasmine, muito bom. Obrigada, professor Marco. Eu também fiquei com muita vontade de estudar a história do pensamento econômico novamente. Ótimos conselhos. É isso, professor. Novamente, muito obrigada. Acho que se ninguém tiver mais nenhuma pergunta, a gente encerra por aqui esse nosso webinar. E foi muito bom mesmo, muito bom. Muito obrigada.